Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E hoje, olá Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. Hoje temos um som do secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos. Sr. Presidente da República a pedir que se viabilize um orçamento que ninguém conhece e a pedir que se viabilize um orçamento mesmo que se discorde, quer dizer, eu peço desculpa, mas nós praticamente não é impossível. Portanto, sem conhecer o documento é praticamente impossível viabilizar. Eu disse praticamente, mais uma vez, e é preciso ter atenção a isso, mas de facto, cada pacote de medidas que a direita vai apresentando, estamos mais distantes, porque de facto tem uma visão da sociedade que é diferente da nossa. Ana, mais uma vez Pedro Nuno Santos atira farpas a Marcelo Rebelo de Sousa. Se Marcelo quisesse garantir a aprovação do orçamento para o próximo ano, não tinha dissolvido a Assembleia da República. Tem razão Pedro Nuno Santos no que diz? Não é novo Marcelo estar a fazer estas pressões para a aprovação do Orçamento de Estado. Marcelo, em 2021, quando no dia em que soube que o PCP ia votar contra o Orçamento de Costa, o orçamento que também na altura era o Orçamento de Pedro Nuno, que ainda não se tinha demitido, demitiu-se anos depois, mas a verdade é que o Marcelo dizia claramente, mal o PCP anunciou, ou há orçamento ou avanço para a dissolução. Era a frase. Portanto, esta história do Marcelo pressionar aprovações de orçamento não é um exclusivo do governo PSD. É um exclusivo dele de sempre. Porque ele vai ficar, de facto, na história como o dissolvente, o presidente dissolvente, o presidente que criou alguma instabilidade política. E aí Pedro Nuno Santos diz o que diz. A maior parte dos militantes socialistas, que realmente, e o PS, a posição oficial do PS, é que aquele governo podia ter continuado com outra pessoa, como sabemos. Mas Marcelo já se tinha comprometido numa atitude muito pouco parlamentarista, de facto, mas isso um dia chegaremos a ser como a Inglaterra, já se tinha comprometido a quando António Costa saísse de cena, que cairia ao governo. E foi assim que aconteceu. Mas de facto, obviamente há uma grande pressão, quer dizer, Marcelo declara, Marcelo, né? E júbilo nacional pela aprovação do Orçamento dos Açores. Porquê? Porque o PS, que até tinha votado contra o programa do governo, agora absteve-se no orçamento. Acho que é um assunto com tantas notícias políticas, nós já estamos até nós que somos political junkies, como dizem os nossos camaradas de Expresso, até nós temos dificuldades de absorver todas as notícias. E de facto o PS fez isso, absteve-se no orçamento dos Açores, o que é um passo em frente para o que tinha acontecido na aprovação do programa do governo. E eu percebo que Pedro não me diga isso e vai dizer, e faz o papel dele dizer que não... Mas não é um debate extemporâneo, Ana? Estamos em cima das eleições europeias, porque é que estamos a falar já do orçamento? Eu acho que o debate sobre o orçamento, desde as legislativas que existe, aliás, fez parte das internas das eleições diretas do PS, com o candidato José Luís Carneiro a defender que se aprovasse o orçamento do PSD, que até teve que depois acabar por recuar e dizer que não tinha dito o que disse, porque aquilo não era popular na altura, e com Pedro Nuno Santos e seus apoiantes a dizerem que de certeza que o PS seria sempre a oposição ao governo PSD, nunca viabilizaria os orçamentos. Agora, deixa-me especular aqui um bocadinho. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas... E acho que vai depender muito das sondagens, e Pedro Nuno Santos decidirá conforme as sondagens. Mas... o PS está a aprovar medidas que têm foco orçamental na Assembleia da República. O PS não vai querer... O que é que o PS vai fazer um orçamento que tenha as medidas que foram aprovadas na Assembleia da República, com impacto orçamental? A minha intuição, especulação, outro ão qualquer que queiram pôr nisto, é que o PS vai acabar a abster-se no orçamento. E não era essa a posição do início do Pedro Nuno Santos, mas eu acho que neste momento já pessoas mesmo próximas de Pedro Nuno Santos acham que tudo pode acontecer. Que ainda é cedo para fazer essa decisão, para tomar essa decisão. Portanto, eu não vejo as palavras de Pedro Nuno Santos, vejo as palavras de um chega para lá Marcelo Rebelo de Sousa, sem dúvida, que está a pressionar, e não é a primeira vez que pressionou na semana passada, pressionou no dia da tomada de posse de Montenegro, portanto, tem andado a fazer marcação
ao líder do maior partido da oposição, mas pronto, mas se calhar também é o papel dele, a não ser encontrar alguma estabilidade política para o país, que não tem feito outra coisa senão andar de eleições no mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, algumas vezes por culpa dele, outras não, ou se calhar por culpa dele das duas. Podia ter pedido também a António Costa para apresentar outro orçamento, e não, porque podia, o PS podia ter apoiado, ter apresentado em 2021 outro orçamento, e se chegasse a acordo e podia chegar a acordo, eventualmente não teríamos tido aquelas eleições de 22 que deram a maioria absoluta ao PS e depois tivemos outras que os tiraram do governo. De facto, têm sido tempos muito agitados. Desculpem, já falei demais, não foi? Agora vamos deixar a Helena falar. Helena, este debate faz sentido neste contexto? Ou seja, faz sentido esta pressão constante entre Presidência da República pela aprovação de um orçamento de Estado e depois o PS que vem por outro lado dizer que calma, a decisão é nossa e logo havemos de a tomar? A novidade hoje foi a resposta durinha de Pedro Nuno Santos, não é? Porque normalmente não estávamos habituados, António Costa ouvia tudo e mais alguma coisa e respondia noutro tom, e agora este secretário-geral do PS... nem disfarçou a irritação. Aliás, hoje é engraçado que, Pedro Nuno Santos até reage à história do orçamento da mesma forma que André Ventura. Os dois dizem a mesma coisa. Se nós virmos, mas André Ventura já anda, desde que percebeu que o Marcelo não queria empurrá-lo para o governo, ou não ia ajudá-lo a ir para o governo, que cortou completamente com o presidente, e tem sido muito mais bruto mesmo com o Marcelo. Mas hoje os dois vêm dizer, se o Sr. Presidente estava preocupado com o orçamento e com a estabilidade, não tinha convocado eleições, e o Ventura vem dizer, e tinha ajudado a que houvesse uma aliança. Mas sabes que estas declarações do Marcelo, é verdade, são recorrentes, mas eu acho que tivemos no domingo as eleições na Madeira e o resultado realmente não foi confortável para o Presidente, não foi confortável. Parece-me que ele estaria à espera de uma geringonça de esquerda. Acho que sim, sabes, acho que para ele teria sido melhor, e portanto, por isso, e hoje a forma como ele vai falar, chamando a atenção, como dizia Ana, dos Açores, apelando a estes entendimentos, no fundo é para passar a ideia de que a situação não está assim tão má e que isto é tudo possível que todos se entendam, vejam, e portanto não foi assim tão dramática as decisões que eu tomei de convocar esta e aquela eleição. Eu acho que tem um bocadinho a ver com isso. E a história ainda do orçamento tem a ver com, acho que foi na semana passada que houve aquele aniversário, o 40º aniversário da Associação Nacional de Municípios Portugueses, em que foi Marcelo Rebelo de Sousa, que terá vindo de lá muito entusiasmado com a Luísa Salgueiro e a forma como o poder que ela tem junto da Associação Nacional de Municípios, porque a Luísa Salgueiro foi a primeira pessoa aqui, a nossa Ana Sá Lopes, que defendeu abertamente alguém com responsabilidades no PS, que o PS se devia abster no próximo Orçamento de Estado. E é um pensamento que entre os autarcas é popular, e que o Marcelo Rebelo de Sousa terá, aliás, o Marcelo fala da história do orçamento também lá aos jornalistas, na altura, um dia que não houve muito eco disso, mas ele começa a fazer pressão logo nesse dia, e é porque sente que está num sítio onde aquilo era bem visto, porque todos os autarcas querem, porque acham que também vai ser mau para a sua própria obra não haver orçamento do Estado. E portanto aquilo era uma coisa simpática e ambiente favorável. E depois agora volta a repeti-lo, mas eu acho que também tem a ver com isso, com tentar desdramatizar, tentar que as pessoas não vejam isto só pelo lado negativo. Mas, ao mesmo tempo, também não faz sentido, no dia de hoje, que eu fiquei também surpreendida com outra coisa, hoje que começou aquela comissão de inquérito ao caso das gêmeas, e que envolve Marcelo, tomou posse hoje, já está a decidir quem quer ouvir, perguntaram ao Marcelo, toda a gente quer ouvir o Presidente, se ele vai ou não lá, ou se manda respostas. Normalmente o Presidente manda respostas por escrito.
E nem isso, por outro lado, que comenta o orçamento, como dizia o Ruben, que é daqui a não sei quantos meses. Mas quando lhe perguntam se ele está disponível, se vai responder à comissão de inquérito, ele diz que é uma coisa partidária e não vai responder só daqui a 10 dias, quando for as eleições, quando aquilo não é partidário. Estamos a falar de uma comissão de inquérito parlamentar, não é uma atividade, uma iniciativa partidária. Pronto, mas foi assim um dia estranho, realmente. Marcelo Rebelo de Sousa tem uma capacidade enorme de definir ele próprio a sua agenda. Mas também viaja na maionese, não é? Muitas vezes. Isso. Pois, é isso. Ou seja, o que ele não quiser responder, maionese. Eu acho que há determinados assuntos em que Marcelo de facto não percebeu que lhe iriam correr mal. Ele de facto foi o grande analista político deste país. E é muito difícil nós, eu também percebo que é difícil a pessoa analisar-se a si própria, mas com toda a capacidade que ele sempre teve de análise política, ele não percebeu que o perigo político lhe podia ser. E agora as sondagens mostram que Marcelo, como já falámos, que já deixou de ser um herói. Quer dizer, ele ainda tem uma popularidade alta, calma aí, mas teve o pior resultado sempre. Não? Está feito por hoje. Amanhã é feriado, estamos de volta na sexta-feira. Até sexta, obrigada. O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.